Agora, deixa eu sentar aqui para conversar com a nossa querida profissional fonoaudióloga. É a Maiana Magalhães. Bom dia, Maiana. Que mesa linda para te receber, viu? Frutas da Cláudia, frutas, os morangos da Chapada, um suco delicioso. Gente, que maravilha, né? Pra gente falar de um assunto que foi nossos telespectadores que sugeriram pra gente, Maiana. É a dislexia. Gente, hoje a gente fala sobre dislexia e você que está acompanhando aí de casa já pode mandar a sua pergunta aqui para o nosso WhatsApp 995553668. A dislexia é uma dificuldade de aprendizagem caracterizada por problemas na linguagem receptiva e expressiva, oral ou escrita, né? E as dificuldades podem aparecer na leitura, na escrita, na soletração, na ortografia, fala e compreensão e em matemática. Gente, é uma série de como que eu posso dizer, de fatores, né, Maiana, que vai aparecendo na dislexia. Mas quem vai explicar melhor pra gente é a Maiana. Mas antes a gente preparou pro pessoal de casa uma matéria também tentando explicar e mostrar um pouco sobre esse problema, como que eu posso chamar? Um transtorno. Um transtorno, né? Sobre esse transtorno. Solta aí. Uma das grandes preocupações dos pais para com os filhos é o desenvolvimento e o sucesso. Mas para algumas crianças, ações simples se tornam difíceis de serem executadas e até informações serem melhor recebidas. Fala tardia, dificuldades com a aprendizagem e com a leitura pode ser dislexia, mas a maioria das crianças com acompanhamento de um profissional podem ter sucesso na escola e na vida. A dislexia é um transtorno da aprendizagem, muitas vezes confundido como uma doença, porém é um transtorno que acomete socialmente e dentro do processo de aprendizagem. No caso, é um transtorno que é considerado adquirido, mas também ele é um transtorno genético e de causa também hereditária. São apresentados geralmente no início da infância, geralmente no processo de alfabetização. Visivelmente são vistas ou pela família ou na fase escolar. A dislexia, ela é um transtorno que ele é identificado através do olhar clínico. Então, são o terapeuta que faz um processo de investigação, nós temos protocolos que utilizamos para fazer essa investigação, testes, o acompanhamento e principalmente esse olhar clínico, esse olhar investigativo. A fala, ela identifica muito, ela é um quesito que acaba aproximando muito da condição de alfabetização, da condição de socialização, e é um dos marcos fortes da infância. O tratamento é feito clinicamente, na parte terapêutica, com esses profissionais. A gente faz um acompanhamento investigativo, inicialmente, como eu já citei, juntamente para apontar relatórios aos neurologistas, e após a identificação, a conclusão de um diagnóstico da dislexia, é feito o processo de intervenção. E assim nós passamos a intervir diretamente nas maiores necessidades e estimulando para que isso venha se acentuar numa condição mais próxima de uma vivência ideal ou de algo que possa não limitar essa pessoa socialmente, fazer com que ela venha a crescer, venha a ser aceita e venha também a desenvolver o seu lado profissional. Gente, a gente estava aqui debatendo bastante, porque já saíram várias perguntas e indagações. Maiana, obrigado primeiramente por você estar aqui. Já já a gente vai falar de um processo, né, de aprendizagem aí desenvolvido junto com a Maiana para quem sofre de dislexia, mas antes você aí de casa pode participar junto com a gente pelo 995553668 e também pelo nosso Instagram, @pgmbomdemais. Eu estava perguntando aqui para a Maiana como que a gente pode realmente perceber, e inclusive a nossa psicopedagoga pontuou aí na entrevista, que a criança tem dislexia. Bom, Stephanie, primeiro, a dislexia é um transtorno do neurodesenvolvimento, né, específico da aprendizagem. Então, existem vários transtornos de aprendizagem, tá? Então, tem a dislexia, tem a disgrafia, tem a descalculia, tem vários. Hoje nós vamos falar sobre a dislexia. Então, é uma dificuldade nas habilidades da leitura e escrita, no desenvolvimento dessas
aquisições. Então, por exemplo, uma criança que já tem sinais, né, de atraso na fala, existe uma probabilidade dessa criança ter uma dificuldade na leitura e na escrita. Por isso que nós como terapeutas, né, profissionais da saúde e os pais precisam ter esse olhar também diferenciado. Se meu filho com 2 anos ainda não fala, ou se meu filho com 3 anos ainda não faz perguntas, não formulam frases, não faz pedido, tem que estar atento a isso. A idade limite nessa fase inicial, nessa primeira fase inicial, a Mariana? Não, existe um padrão. Existe um padrão, né? A primeira infância acontece de 0 a 7 anos. Então, durante essas faixas etárias, né, a criança tem que desenvolver algumas habilidades. Então, a criança começa a falar. É aquele ditado que se diz assim, que é bem verdade. Da forma como eu falo, é a forma como eu vou escrever. Então, uma criança que fala errado, por exemplo, com 4 anos, 5 anos, que existe isso dentro das escolas, essa criança tem uma dificuldade no processo de leitura e escrita. Entende? Então, assim, a dislexia, ela está muito relacionada à questão visual e auditiva. Essas crianças conseguem enxergar, elas conseguem ouvir, porém, elas têm uma disfunção no processamento auditivo e visual. Por isso que durante o processo de avaliação, a gente tem que avaliar essas vias sensoriais. A gente escreve, a gente precisa da visão. A gente fala, a gente precisa da audição. É como se não conseguisse formular frases e palavras, Mariana, é isso? Assim, de uma forma mais clara para você aí que ainda não consegue compreender? Vamos dizer que a criança ou o adulto, porque existe, né? Hoje, até vamos pontuar isso. Sim. O adulto de hoje foi uma criança, um dia um adolescente. Sim. Então, hoje se torna mais fácil até para eles se autoavaliarem, né? Se autodiagnosticar. Tem muitas pessoas hoje que dizem assim, eu tenho dislexia, né? Não passam nem por um teste, mas por tantas, vamos dizer, informações conseguem encontrar as dificuldades ali. Então, assim, o que acontece? As crianças com dislexia, elas têm uma facilidade muito grande de ter uma boa oralidade. Então, muitas das vezes passa despercebido isso. Então, ela tem uma boa dicção, ela consegue contar um fato, né? Então, assim, a questão é no processamento, nessa conexão, tá? De passar isso para o papel, por exemplo, elas têm dificuldade na soletração, em rimas, né? Então, na fluência da leitura. Então, tudo isso aí são várias características que alguns têm uma dificuldade maior na visão, né? Outros na audição e outros são mistos, né? Que existe uma classificação para isso. A gente tem perguntas de telespectador perguntando se tem idade específica para que possa acontecer. Vamos lá, é interessante essa pergunta. Se eu sei que a criança com 7 anos é para estar com todas essas habilidades, então crianças menores tem como a gente ter vamos dizer assim, uma avaliação, fazer uma avaliação precoce. Sim. A gente consegue ver sim precoce, tá? Mas a gente não consegue fechar, tipo, uma criança de 4 anos dizer que tem dislexia. Então, com 7 anos, a gente consegue fechar esse diagnóstico. E um detalhe, Stephanie, essa questão do diagnóstico, existe uma equipe né? Mas um neuropsicólogo, ele é o profissional adequado para fazer esses testes. Então, por exemplo, o fono, o psicopedagogo, a gente entra na parte de intervenção, de tratamento. Já é um tratamento, né? No caso, a gente já tem até perguntas aqui relacionadas a isso, se realmente quando descobre tem tratamento. Tem tratamento. Tá? Tratamento, mas não cura, né? Não. É algo que vai ficar para o resto da vida, né? Quanto mais precoce, quanto mais cedo a criança tiver essa intervenção, vamos dizer que mínimo vai ter resíduos, né? Vai passar despercebido essas características, essas dificuldades. A gente pode perceber na matéria que a nossa psicopedagoga falou que ela pode ser um transtorno genético, né? Mas o que é também essa dislexia adquirida? Por exemplo, uma criança ou um adulto que possa... Normalmente isso acontece com a criança, uma lesão, né? Pode ter tido um trauma craniano, né, ou uma pancada, enfim, ou até mesmo vamos dizer assim, uma dificuldade de acordo com as comorbidades. Por exemplo, uma criança com autismo, ela também pode ter isso, né? Uma criança com paralisia cerebral, uma criança Down. Então, assim, existe essa questão do adquirido, após o nascimento, não é um fator genético. Entendi, tá? Entendi. A gente vê que, como você acabou de colocar, que o autismo ele tem graus, né? A dislexia também tem?
Tem o leve, moderado, né, o severo. Isso vai muito, a gente só consegue detectar com os testes, né? A gente consegue avaliar melhor qual é o grau dessa dificuldade, desse transtorno, quando a gente aplica os testes, né? Entendi. Como é feito esse tratamento, Maiana? Que tratamentos a gente já pode contar para o tratamento da dislexia? Não só na fase infantil, mas também já na fase adolescente e adulta. Vamos lá. Dentro da minha área, né, como eu tenho propriedade para falar da fonoaudiologia, existe N possibilidades de intervenções, tá? Então, assim, vamos dizer a intervenção tradicional é utilizar, por exemplo, após a avaliação, fazer um planejamento, claro, né, dessa demanda desse paciente. Existe a maneira de você estimular a leitura, a escrita através de jogos, né, atividades mais lúdicas, através de treinos, né? Existem outras técnicas como a estimulação, que é mais direcionada para a parte auditiva, por isso da importância dessa avaliação auditiva e visual, né? Como, por exemplo, treino em cabine. Cada centro, cada clínica tem um termo, né? Uma nomenclatura. Sim. Lá no centro nós utilizamos essa questão do treino dos sons da fala. Temos também hoje o método Sena, que é uma estimulação mais específica, que trabalha também essa questão da atenção, memória. Por que eu falo sobre o Sena também? Porque a maioria das crianças elas tem dificuldade em manter essa atenção, essa concentração. Então, a gente precisa aguçar isso, né? Para que se gere uma atenção, uma concentração, uma memória. E outros métodos, né, que eu posso citar aqui é o que eu, por exemplo, eu utilizo muito no meu center, né, que é o método de reorganização neurofuncional, que é o método Padovan. Ele foi criado pela Beatriz Padovan, que é fonoaudióloga brasileira, de acordo com as crianças que ela encontrava na escola na época. Hoje ela tem 94 anos. Não, sério? Então foi desenvolvido por conta desses transtornos, dessas dificuldades na leitura e na escrita, que é justamente definido como dislexia. Então, nós do centro utilizamos muito o método Padovan para tratar essas crianças, porque a gente mexe com vários, vamos dizer, é uma terapia global. Que bacana, né? Muito bacana isso. A gente tem pergunta aqui de telespectador lá no nosso Instagram, que bacana. É a Vânia. Vânia, um beijo pra você. E você também pode fazer perguntas tanto pelo Instagram como pelo nosso WhatsApp, tá, gente? Ela gostaria de saber se uma criança com 7 anos que não consegue gravar o nome de familiares, tem facilidade para esquecer, tem a ver com esse problema. Eu não posso, vamos dizer assim, dizer que isso pode ser uma dislexia, porque é um sinal que ela está nos relatando. Né? Mas uma criança que não consegue memorizar, a gente tem que estar atento, porque se ela não consegue memorizar o nome de um familiar ou dela, não é isso? Sim. Vamos dizer assim, são pessoas que ela tem mais contato, seria mais fácil para conseguir memorizar. Entendi. Concorda comigo? Então, é preciso investigar o que está acontecendo dentro desse sistema nervoso para poder realmente ter a certeza se é uma dislexia ou alguma outra coisa. Outro transtorno. Mais uma pergunta. Stefânia, pergunto para a doutora com quantos anos a criança já tem que ter começado a falar. É a Rose Fernandes, também no nosso Instagram. Pronto. Rose, essa pergunta é bastante polêmica, né? Alguns profissionais até citam que a criança tem um tempo, né? Tem um seu tempo. Mas dentro da literatura, né, existem os padrões de desenvolvimento, o que é esperado para criança falar, formar frase. Então, uma criança ela começa a falar as primeiras palavrinhas intencionais, funcional, por volta de 11 meses, tem umas com 10 meses. O que seriam os 11 meses? O Rafael José fez 11 meses. Mamã. Olhar direto, né? Mas é olhar para a mãe e chamar mamã. Tá. Olhar para o pai e chamar para o pai. Tô aqui já toda besta. Porque tem também a fase da criança generalizar. Então, ela chama todo mundo de mamãe e papai. O meu filho tá desse jeito. É todo mundo, até o Woody, o irmão dele, Pet. Então, você imagina, a criança começa 11 meses e aí vai progredindo. Ela tem que aumentar esse vocabulário, ela não pode regredir. Então, uma criança, vamos pensar, 1 ano é para chamar mamãe, papai. Ela não vai chamar mamãe. Olha a dicção como é diferente, né? Então, assim, por volta de 1 ano adiante, tem que aumentar o repertório, tem que parecer mais sonzinhos, né? Tem que começar a fazer pedido, quer, me dá, aqui. Muita coisa a criança começa a mostrar durante esse processo. Rafael aqui querendo fazer a consulta, Daniela, pelo amor de Deus. Vamos para a pergunta do telespectador. Bom dia, minha filha tem 3 anos, ela chora horrores para não ir à escola. Sentei com ela para tentar ensinar ela, só que ela não tem o foco por aquilo que eu estou ensinando. Tem a ver com esse problema? É a Viviane Araújo.
Vamos lá, Viviane, a criança, 3 anos, é uma criança que ela não está pronta ainda para ler e escrever. Né? É uma criança que ela vai para, vamos dizer assim, para a escola para ela trabalhar muito mais a questão da interação social. Né? Mas claro que tem um lúdico, tem um planejamento pedagógico, enfim. Então você tem que causar motivação para ela. Né? Para a criança ficar sentadinha numa cadeirinha e fazer atividades, é muito difícil essa criança prender a atenção, tá? Então, assim, não queiram, às vezes os pais, doutora Maiana, o que é que eu faço com meu filho? Ele não quer fazer a tarefa, ele tem 3 anos, ele chora. Procure uma outra maneira, faça com ele no chão, procure ter um momento de descontração com ele, porque para a criança passar aquele tempo, tanto na escola, quanto em casa, sentadinha, às vezes termina sendo uma tortura. Então, nós como pais, nós temos que criar... Você tem que entender, né? Intervalo, tá bom. Já. Mais uma pergunta, doutora. Ô, gente, desculpa. Doutora, ela está dizendo aqui que o filho dela tinha a língua presa e hoje, já na fase já maior, mais adulto, ele fala normal, se pode ter alguma interferência se tiver a língua presa. Acho que é isso. A questão da língua presa é importante também pontuar isso. Quando a criança tem a língua presa, o que pode dificultar na pronúncia, tá? Não é que a criança com a língua presa não vá falar, tá bom? Ela vai dificultar a questão dos sons da fala. Por exemplo, t, d, r, lá, porque a língua ela vai ficar presa. Então, isso vai dificultar na dicção e não na fala. Tá bom? Então tá aí. Parabéns pelo programa, muito obrigado. Gratidão a você que também está acompanhando o nosso programa hoje. E claro, lembrando que sempre nossos profissionais aqui são sugestões dos nossos telespectadores. O programa é feito pelos nossos telespectadores e a gente fica muito feliz com a interação de vocês. Doutora, você continua aqui. Eu vou pro intervalo. Já a gente volta. Bom, Maiana, a gente estava comentando aqui antes no nosso intervalo, na verdade, sobre que na pandemia teve assim um boom de informações, de diagnósticos errados, uma mistura de coisas aí que apareceu, né, Maiana? Isso. Não, a questão maior é porque como a pandemia pegou todos nós de surpresa, né? Então a gente sabe que teve muitas crianças que ficaram sem esse acompanhamento pedagógico, né? Sem escola, com os pais em casa. Então os pais passaram a ser professores, sendo que não tinha essa preparação. Então muitas das crianças não voltaram para a escola naquele mesmo ano. Então hoje tem muitas crianças com ainda resíduos de dificuldade de aprendizagem. Então, quando eu falo isso para vocês, é porque a gente recebe crianças, né, com um diagnóstico, vamos dizer, precoce, e que ainda a gente precisa trabalhar aquela criança para realmente poder fechar um diagnóstico. É como se dissesse um diagnóstico equivocado, né? Não avaliaram esse período que a criança ficou sem a aula, sem esse acompanhamento pedagógico. Então a gente tem que ter muita atenção, observar os históricos dessas crianças. Eu falo isso porque a minha filha, a Mariana, ela está fazendo acompanhamento, passou 1 ano sem ir para a escola, que foi justamente da pandemia, e hoje ainda tem umas certas dificuldades, mas ela não tem, né, esse transtorno de dislexia, né? A gente consegue ver alguns sinais, porém a gente sabe que pode ser decorrente à pandemia. Então a gente tem que ter esse olhar diferenciado, esse olhar humanizado também. Entendi, não é só diagnóstico. Tem dislexia, ou tem algum outro transtorno. Tem realmente uma paciência, né? E um olhar. Um histórico, né? Saber o histórico daquela família, da criança, se tem alguém na família com esse diagnóstico, né? Tudo isso a gente tem que estar observando. Antes de encerrar, Maiana, eu preciso falar, porque realmente eu fiquei muito impressionada. Ela estava me contando que sim, a partir dos 11 meses a gente pode levar a criança, como a gente leva ao pediatra, tem que levar, pode e deve levar ao fonoaudiólogo, né? Isso, Stefania. Eu estava pontuando com você, que eu converso muito com outros pais, né? Isso bem acontece nesse movimento hoje, aqui, no sentido dos pais estarem mais atentos aos sinais de atraso do desenvolvimento da linguagem fala. Então, hoje os pais procuram esse acompanhamento periódico, mensal, como acompanhamento com a pediatra, a nutricionista, durante os meses, né, os 3 primeiros anos de vida, de uma maneira mais segura, preventiva mesmo. Preventiva, né? Preventiva. Partiu levar Rafael José, gente. Eu fiquei assim. Hoje ela me ensinou umas técnicas que eu já vou começar a fazer em casa. Já fechou, viu, mãe? Já tá aí, já tá certo aí. Será bem-vindo. Pois muito obrigada, mãe. Adorei sua participação aqui. Muito obrigada pela sua disponibilidade. Nossos telespectadores amaram também. Muitas perguntas. Gente, se você quiser saber mais, tá aí o Instagram da Maiana, tá? Pra você conhecer e levar o seu filho, né, Maiana? Tá? Um beijo, obrigada, viu, gente?